Aleluia! Povo de Deus, a paz do Senhor, mais uma manhã gloriosa na presença de Jesus, para aprendermos mais um pouco da sua palavra. Vamos direto ao ponto. O texto de hoje é Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16. Mateus capítulo de número 5, versículo 13 ao 16. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acender uma candeia para colocá-la debaixo de um alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. É o seguinte, quando Jesus fala, vós sois o sal da terra, a luz do mundo, né, e que a vossa luz brilhe para todos os homens, né, diante dos homens. Aí o versículo 16 é o chave, é o mais importante, diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Aí o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo basicamente o seguinte: você tem que você tem que praticar boas obras diante dos homens, diante dos homens. Jesus, esse diante dos homens, coloca a vida de glorificação a Deus, a vida de devoção a Deus, extra-eclesiástica, extra-cultual, fora do culto. Quando ele diz diante dos homens, ele está se referindo ao cotidiano, ao dia a dia, à vida comum de igreja, à vida cotidiana de um crente, normal, na rua, paz do Senhor. O que acontece? Muitos de nós, nós mesmos, muitos de nós acabamos pensando que nós só estamos glorificando a Deus quando estamos dentro de uma igreja. Nós pensamos que nós só estamos fazendo algum serviço para o reino de Deus quando estamos em casa, lendo a Bíblia, orando, jejuando e ouvindo louvor. Se eu estou em casa, lendo a Bíblia, orando, jejuando, ouvindo louvor, ou se eu estou na igreja, no culto, cantando, tocando, pregando, glorificando, etc e tal, se eu estou fazendo alguma coisa dessa, eu estou me aproximando e eu estou servindo a Deus, estou dando glória a Deus. Agora, porventura, entretanto, se eu não estiver lendo, orando, se eu estiver, sei lá, se eu estiver na faculdade, se eu estiver no trabalho, se eu estiver fazendo comida, se eu estiver fazendo qualquer outra coisa que não seja orar, ler a Bíblia, jejuar, eu estou distante de Deus. Eu não estou servindo a Deus. É um perigo. É um perigo esse tipo de pensamento. Jesus, ele investe totalmente essa ideia, né? Ele fala que a sua luz, você é sal da terra, né? E olha que coisa interessante, eu vou dividir esse estudo acerca de 3 partes, né? Amanhã e segunda-feira eu continuo. Mas a introdução desse estudo é: você tem que glorificar a Deus aonde você está. Tira esse negócio da sua cabeça de que, eu tô no culto, eu tô glorificando. Se eu estiver fora, Deus está bravo comigo. Se eu não estiver lendo, se eu não estiver orando, Deus está chateado comigo. Se eu estiver no trabalho, é tempo perdido em relação à minha vida com Deus. Quando eu estou no trabalho, eu estou no trabalho. Quando eu estou glorificando a Deus, eu estou glorificando a Deus. Errado, errado. Jesus ordena que os seus discípulos glorifiquem a Deus fora da igreja. Ele ordena que os seus discípulos, deixa eu colocar no silencioso, ele ordena para os seus discípulos darem glória a Deus fora do culto pentecostal, fora do culto forte, fora do culto do manto, fora do culto que desce o fogo. Tá? Você glorifica a Deus lá no culto, mas fora do culto, você glorifica a Deus também com as suas obras, com o seu serviço, com sua luz diante dos homens. Então entenda, se você é um bom aluno, se você é um bom funcionário, se você é um bom patrão, se você é um bom líder, se você é um bom professor, se qualquer área da sua vida, não importa, qualquer área da sua vida, se você for um bom, se você for honesto, se você for justo, você está dando glória a Deus. E detalhe, às vezes a sua boa obra diante dos homens, do mundo secular, podem ser mais, como posso dizer, podem ter mais pesos do que muito glória a Deus e aleluia arrancado dentro de um culto. Entende? Então, é importante você entender isso. O próximo estudo, eu vou falar sobre
Você pode estar preso em cadeias que você pode ainda servir. Eu vou dar um exemplo, vamos falar sobre a vida do apóstolo Paulo, que ele disse que ele serviu o reino de Deus, ele era um apóstolo, ele era um embaixador preso, né? Então, a reflexão é, você pode, não importa onde você esteja, você pode estar na cadeia, você pode servir o reino de Deus. E o último estudo, ou pelo menos até onde eu sei, pode ser o último, eu posso prolongar, vai ser sobre como você glorificar a Deus no seu trabalho, na sua escola, aonde você esteja, não importa. Como é um cuidado que você tem que ter para glorificar a Deus. Mas o estudo de hoje é esse, a reflexão de hoje é essa. A sua função é mostrar a luz de Cristo para o mundo. A sua função é essa. E não se engane, não se engane. Ah, Carlos, eu estou no trabalho, poxa vida, eu queria sair do trabalho, né? A gente pensa às vezes assim, eu queria sair do trabalho para glorificar a Deus, porque o trabalho tem tomado meu tempo, a faculdade agora não está deixando eu fazer os estudos. E eu falo por mim também, porque né, a gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo, completa 18 anos, tem mais responsabilidades, etc e tal. Mas quando eu era mais novo, adolescente, eu não tinha responsabilidade de casa, não tinha responsabilidade de um relacionamento. Eu não tinha nenhum compromisso. O meu único compromisso era chegar da escola, fazer o dever de casa e pronto, acabou, mais nada. Então era muito mais fácil, era muito mais suscetível eu me dedicar ao estudo, a estudar teologia, onde eu mais adquiri conhecimento pela graça do Senhor Jesus Cristo foi na minha adolescência, porque eu tinha tempo para ler livros, eu tinha tempo para orar, eu tinha tempo para jejuar, entendeu? Tinha mais tempo de devoção doméstica. Aí eu penso, ok, então a qualquer lugar que eu esteja, que não seja o meu quarto lá onde eu orava, onde eu lia a Bíblia, eu estou desagradando a Deus. Deus não está feliz comigo. Deus não gosta mais de mim. Aí eu estou trabalhando. Vixe, eu estou amando mais meu patrão do que a Deus. Né? Eu tô focando mais nas coisas do mundo que de Deus. A gente cria esse paralelo. Né? E não é bíblico isso. Cristo Jesus, ele nos ensinou, faça sua luz brilhar. Eu não estou anulando disciplinas espirituais. Ah, você não precisa ler Bíblia, você não precisa orar em casa, você não precisa cultuar. Não é isso. Eu disse no início da live, eu acredito que você deve ter comunhão, eu acredito que você deve congregar, você tem que se dedicar mesmo à oração. Se você tem um tempo em casa para ler, para estudar teologia, para orar, se você tem um dia na semana para jejuar, jejue mesmo, jejue. Mas olha que Cristo falou, e faça sua luz brilhar diante dos homens, para que eles vejam vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Isso aqui é poderoso. Você está em casa orando, lendo a Bíblia, você está servindo a Deus. E você está glorificando a Deus. Mas a partir do momento que você sai da sua casa, vai para o seu trabalho, vai para a sua faculdade, vai para a sua escola, lá, dentro da sala, dentro do setor, na frente do seu patrão, dos seus colegas de trabalho, dos seus colegas de classe, se você se identificar como genuíno cristão, se você viver aquilo que você alimenta em casa, que é a Bíblia, a oração, o jejum, se você demonstrar ser um legítimo servo de Cristo, você vai estar servindo a Deus, e digo mais, você vai estar servindo a Deus muito melhor. Você está dando glória a Deus muito mais poderoso do que muita glória a Deus e aleluia arrancar dentro do culto. Eita Deus, glória a Jesus, eu te amo, estou te adorando. Mas fora da igreja, não faz nada por reino. Não glorifica Deus, traz escândalo. Se você leva a luz do evangelho e que as pessoas veem as suas boas obras, falam assim, rapaz, esse cara é diferente. O que ele é? Ele é crente. Rapaz, essa mulher é dedicada. Tinha que ser crente. É crente e é dedicada. A gente peca muito nisso. Mas se a gente voltar a entender que glória a Deus também é dado com nossas boas obras, num contexto secular, aonde, não importa onde seja, pode ser andando na calçada da praça, dê o exemplo de um servo de Deus. E a luz de Cristo vai ser glorificada e você vai servir a Deus. Você vai servir a Deus fora do culto. Amanhã eu vou trazer, no mesmo tema, hoje pelo menos é a parte 1, amanhã eu vou trazer a parte 2 desse estudo a respeito de como você pode servir até preso. Né? Paulo era um presidiário, vamos dizer. Né? Paulo estava